Olá, eu me chamo Paulo Henrique e nesse vídeo eu vou falar um pouco de JSP com Hibernate. Este vídeo pode ser usado nas aulas do Centro Paula Souza. Bom, o que é o Hibernate? O Hibernate é um framework ORM. Esse framework ele trabalha com objetos, então você pode colocar um objeto dentro do seu banco de dados. Ele facilita essa integração. O que é o JSP? JSP, Java Server Pages, ele é um tipo de página web que permite que você insira códigos em Java dentro de um documento com tags HTML. Então você tem uma mistura de código com HTML e Java que lhe permite muitas possibilidades. Você pode colocar estruturas condicionais, estruturas de repetição dentro de uma página web. Para continuar esse projeto, a gente precisa fazer download de algo? Sim, precisa. A gente vai baixar o Hibernate e o conector MySQL, só o conector. No caso, pressupõe que você já tenha o banco instalado. Aqui eu vou usar o Eclipse. Eu já criei as classes. Vou começar por essa aqui, persistence.xml. O Hibernate, ele obrigatoriamente precisa ter um arquivo de configuração. Essa configuração você pode fazer de várias maneiras. Tem outros tipos de arquivo também, mas eu optei por esse. Esse aqui ele é mais simples de implementar. Ele obrigatoriamente tem que ter esse nome, ser um documento XML, estar dentro dessa pasta metainf, e essa pasta metainf obrigatoriamente precisa estar dentro dessa pasta source. Então, source metainf persistence.xml. O que é esse arquivo? Bom, como eu já disse, esse é um arquivo de configuração e temos propriedades que a gente vai alterar para funcionar de acordo com o nosso projeto. Aqui eu vou falar de alguns. O que é o Hibernate dialeto? Isso aqui, o dialeto que o Hibernate vai usar, depende do banco de dados que você estiver usando. Cada banco de dados tem coisas específicas de linguagem. Então, o nosso é o MySQL. A gente vai usar esse aqui, MySQL 5 InnoDB dialeto. O driver a gente vai usar com.mysql.jdbc.driver. A URL JDBC, MySQL, localhost e o nome do nosso banco. Uma observação. A gente precisa criar um banco de dados obrigatoriamente com o nome que a gente colocou aqui dentro desse documento persistence.xml. Então, o Hibernate ele não cria o banco. Ele cria as tabelas, as colunas, mas não cria o banco. O banco você precisa criar manualmente. Aqui, nosso usuário, o meu é root, meu password é root também, assim é root. Você coloca de acordo com o seu banco. O próximo, a gente vai criar a nossa model, a nossa entidade. A gente vai trabalhar com uma oficina e a gente precisa adicionar veículos. Então, para adicionar veículo, a gente precisa de um ID. Eu vou criar do tipo long, lembrando que não é obrigatório ser do tipo long, você pode colocar o tipo que você quiser, de preferência algum numérico. Então, private long ID. O nosso veículo tem marca, então private string marca. E modelo, private string modelo. Bom, está criado os nossos atributos, agora a gente precisa dos getters e setters. Como a gente criou tudo privado, gerar gets e sets. Ok. Pronto. Como que o Hibernate vai identificar que
precisa criar essa classe aqui dentro do banco. A gente vai falar para ele. Como que a gente vai falar para ele? O Hibernate trabalha com annotations. Então, @entity e coloca o nome dessa entidade, que é o nome que ele vai gravar no banco. Name veículo. Observação, ele está pedindo para eu importar. Certo, eu vou importar. Vou importar de javax.persistência, eu também posso importar de Hibernate Annotations, mas eu vou importar desse aqui primeiro. Não dá problema. Só que é o seguinte, ele só apareceu porque eu já estou com as bibliotecas no meu projeto. Se você não tiver importado para o seu projeto, isso vai dar erro. Então, dentro de Web Content, WebInf, lib, eu já estou com todos os arquivos do Hibernate e o conector MySQL. Como que a gente consegue isso? Baixando o Hibernate dentro do site deles, Hibernate, ORM, releases, a última versão estável, 5.2, no momento que eu estou gravando esse vídeo, baixar o arquivo zip, eu já baixei, e também você vai precisar do conector MySQL para JDBC. Dentro do Hibernate, como você vai saber quais arquivos você precisa para o seu projeto? Abrindo a pasta, você extraiu dentro de lib required, você vai usar todos esses arquivos. Todos eles você coloca dentro daquela pasta de Web Content, bibliotecas, lib, e adiciona o build path, junto também com o conector MySQL, senão não vai funcionar. Voltando para a nossa model, já importei essa annotation. Eu preciso dizer para o Hibernate quais campos que serão colunas, porque ele só vai criar a tabela se eu colocar só entity aqui. Ele identificou a tabela, mas não identificou as colunas. Então, a gente precisa colocar as colunas. O ID ele é uma coisa especial. Ele tem uma annotation própria. Então, @id. E também eu posso gerar esse valor sozinho. @generated value. Preciso importar. Um atalho para importar tudo sozinho é Ctrl+Shift+O. Importou. Agora, os outros campos vão ser @column. E eu coloco um tamanho. Que esse tamanho vai ser no banco. Então, a marca eu vou colocar como 30. Você pode colocar o valor que você quiser, desde que atenda a necessidade que você precisa. @column. Esse aqui eu vou deixar como 50. Dá um espaço aqui. Pular uma linha. Bom, feito isso, a nossa entidade, a gente vai criar o nosso JSP. No caso, eu já tenho criado. A gente só vai configurar e adicionar todos os campos. Eu já coloquei um título. Coloquei o page import. Eu vou importar o nosso servlet. A gente vai trabalhar com servlet. Então, nosso servlet está dentro do package controller. E o nosso servlet chama veículo controller. Dentro do body, eu vou criar um formulário. É bom criar um formulário que, se não criar, talvez dê problema. Então, form. Já vou colocar action. Ele vai chamar o nosso servlet. Então, a ação que ele vai ter, /, veículo, controller. E também, o método que a gente vai usar é o post. Não vamos usar o do get, vamos usar o do post. Vamos colocar um título para o usuário ver. H3. Adicionar veículo.
Certo, adicionamos o veículo. Vamos pular uma linha. E agora, o que a gente faz? A gente vai fazer uma tabela para organizar os campos de texto e os campos de entrada de dados. Então, table. Vamos criar colunas. E vamos preencher logo em seguida. Aqui a gente vai colocar o nosso ID. Vamos deixar a primeira coluna sempre como texto e a segunda sempre como entrada de dados. Vamos fazer um padrão. Então, input type text. Opa, mas espera aí, a gente não colocou como long o nosso ID na nossa entidade? Sim, colocamos como long. Porém, a gente vai converter isso depois. O JSP, nesse input, ele só vai aceitar tipo texto. A gente pode converter isso depois no nosso servlet. Como nome, vamos dar um padrão. Como o campo é texto, vamos colocar txt. E o nome, primeira letra maiúscula, txt id. Certo? Só que tem o seguinte, isso aqui está errado. A gente precisa colocar tr primeiro. Tr. Por último, o td. O Eclipse ele tem indentação automática. O atalho é Ctrl+Shift+F. Viu? Ele já automaticamente indentou isso para mim. Eu vou copiar isso aqui para os outros campos, para ser um pouco mais rápido. Marca, modelo e também, além disso, a gente vai precisar de um botão para receber a ação quando a ação para a gente pegar os dados. Quando o botão for pressionado, a gente pega os dados do formulário. Então, mais um aqui. Nosso primeiro é a ID mesmo. O segundo é marca do veículo. O terceiro, modelo. E o último, a gente não precisa disso aqui, vai ser só um botão. A gente muda aqui, txt marca, txt modelo. E aqui a gente não vai deixar como input, a gente vai deixar como button. E fecha o button aqui no final. Então o type vai ser submit. O nome a gente vai colocar como btn add. O value a gente coloca como adicionar. E o nome que vai ser mostrado para o usuário vai ser adicionar, com A maiúsculo. Esse nome o usuário vai ver. Esse aqui não. Salva. Agora vamos criar o nosso servlet. Aqui no nosso servlet, já tenho ele criado, @servlet /veículo controller. A gente vai trabalhar só com o método do post. Eu nem implementei o do get. Aqui no do post, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar strings. Então, string txt id. Por que txt id? Com essa string eu vou pegar o que foi digitado pelo usuário dentro do nosso JSP. Então, string txt id recebe request, porque request
isso aqui, ó. Aqui a gente criou o nosso request. Request.getParameter. E por parâmetro, a gente vai passar uma string que ele vai buscar dentro do nosso SP, dentro do nosso JSP, que é o txt_id. Tem problema de estar esse nome igual e esse nome igual? Não. Isso aqui está dentro do nosso JSP, a gente está criando local por parâmetro dentro desse método getParameter. Aqui é local dentro do método do post. String txt marca vai receber request.getParameter txt marca string txt modelo request.getParameter vai receber o nosso txt modelo. Opa! Agora a gente precisa do nosso botão. Falta o nosso botão. String btn add recebe request.getParameter e o nosso btn add. Agora a gente precisa que o Hibernate ele crie uma fábrica. Então, Entity Manager Factory. Eu vou chamar ele de fábrica. Então, ele vai receber persistência, que é uma classe, ponto, create Entity Manager Factory. E aqui eu vou colocar veículo. Por que veículo? Vamos importar primeiro. Importamos. Esse veículo que a gente passou por parâmetro com V maiúsculo, de onde que ele surgiu? Desse arquivo persistence.xml. A gente deu um nome para ele aqui, de veículo com V maiúsculo. A gente precisa usar exatamente esse nome aqui no nosso servlet dentro desse método. Aqui embaixo, depois de ter criado o nosso Entity Manager Factory, agora a gente cria o Entity Manager, chamar de E. Vai receber fábrica.create Entity Manager. E agora a gente vai pegar a ação do nosso botão. Como que a gente vai fazer isso? If adicionar, que é o value do nosso botão, .equals btn add. Você pode ter vários botões, eu só tenho um, mas eu vou criar esse if. A gente cria uma instância de veículo, que é a nossa entidade, e o Hibernate ele trabalha com transações. Então, e.getTransaction.begin. Começando a nossa transação, a gente vai colocar o valor dos dados que a gente pegou lá no nosso JSP. Então, no nosso objeto veículo, v.setID, a gente vai colocar aqui dentro o nosso txt ID, só que tem um problema, ele dá erro. Por que ele dá erro? Porque o nosso txt ID ele é texto, o nosso ID é long. Então, long com L maiúsculo, que é da classe long, ponto parse long, e a gente coloca isso dentro por parâmetro
e pronto. Não tem mais erro. v.set marca, txt marca, não preciso converter porque é string, v.set modelo, txt modelo, e o nosso botão a gente não precisa, porque o nosso botão é só a ação. Então, e, que é o nosso objeto entity manager, ponto, persist. Vamos persistir o dado e a gente passa por parâmetro o nosso objeto inteiro, v. e.getTransaction.commit. A gente vai fazer um commit para o Hibernate e o Hibernate vai fazer isso no banco. e.close. Sysout, a gente vai mostrar para nós mesmos que foi adicionado. Então, veículo adicionado. Pronto, veículo adicionado. Agora a gente vai no banco de dados, cria create database oficina, que é o nome que a gente deu lá no persistência.xml. Tá aqui, ó, oficina. Vamos abrir o nosso JSP. Criamos o banco de dados, ele está vazio. Então, criamos oficina. Ele está abrindo. ID. Como eu coloquei para gerar um valor automaticamente, eu coloco 0. Marca do veículo. Vamos colocar Fiat. Modelo Uno. Adicionar. Está aqui rodando o processo e tem que aparecer veículo adicionado. Aqui no MySQL, vamos colocar show tables. Show tables. Não, a gente precisa primeiro use oficina. Estamos usando oficina e agora show tables. Ele criou para mim a classe veículo. Desk veículo. Pronto, aqui nosso ID é auto-incremente e select asterisco from veículo. Pronto, ele adicionou o nosso Fiat Uno. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui as referências. Essas foram minhas referências de pesquisa. E muito obrigado novamente por ter assistido até aqui.